Hoje eu vou te contar como que eu ganhei o concurso de um youtuber de mais de 1 milhão de seguidores, valendo mais de 20 mil reais em prêmios, contra mais de 3 mil artistas participando. Eu contarei como que foi o processo e os segredos que me fizeram chegar na segunda colocação entre os 3 mil artistas. Pra quem não sabe, esse é o concurso do ZenBrush. É um concurso que rola todo final de ano, organizado pelo amado e odiado Léo MK. E ele lança essa parada valendo muita grana. Dessa vez tinha sido ainda mais prêmios do que o ano passado. Na verdade, eu já havia participado de um dos concursos do Léo, mas não o ZenBrush, mas sim um concurso do Halloween que aconteceu 2 anos atrás, em 2022, que ele estava em parceria com o Neidrocas na época. Basicamente era pra gente desenhar a Emika, uma das personagens do Léo, e essa tinha sido a minha arte na época, porém naquele tempo eu nem cheguei na final. Mas graças a ter participado desse concurso, eu havia aprendido algo muito valioso: a importância da narrativa. Porque naquela arte que eu tinha feito, eu achava que uma arte incrível era apenas na parte visual e na parte técnica. Esse cara é um pobre coitado. Até que o primeiro colocado daquele concurso não tinha lá nem muita técnica, nem muita estética. Mas eu não fiquei chateado ou com raiva disso. Na verdade, eu fiquei curioso e depois fiquei entusiasmado, pois eu tinha acabado de descobrir qual que era a peça que estava faltando para mim. E eu vou explicar mais pra frente como que isso foi determinante para eu ter ganhado esse concurso. Assim que o ZenBrush foi anunciado, eu me comprometi a fazer o meu melhor. É engraçado como o hiperfoco funciona nessas horas. O objetivo era simples: criar uma arte de um ou mais dos personagens do Léo MK em uma profissão. Tínhamos o prazo de 3 meses, e no fim quem pontuasse mais pontos nos critérios estabelecidos seria o vencedor. Eram 5 critérios: criatividade, técnica, estética, fidelidade do personagem e a complexidade da sua arte. Eu avaliei bem os 5 critérios para pontuar ao máximo em cada um deles, e decidi investir pesado no da criatividade, pois os pontos deles eram multiplicados por 1.2, então me davam uma vantagem. Assim que o concurso foi anunciado, muitas pessoas já começaram a desenhar, mas eu decidi fazer diferente. Na verdade eu mantive em mente o seguinte pensamento: se eu tenho 3 meses para cortar uma árvore, eu vou usar 2 afiando meu machado e 1 para cortar a árvore. Então não tive pressa para ir pro render e eu foquei boa parte nas explorações e na base, pois no fim das contas esse era um jogo de pontuação, não era um jogo de qual arte era mais bonita. A parte visual era apenas um dos critérios. Eu pensei muito bem no que eu aprendi no concurso de 2022 e eu não iria cometer o mesmo erro novamente. Antes de tudo, eu fui pesquisar mais a fundo da personagem e no que significava cada um daqueles 5 critérios, para não deixar nada passar. Inclusive eu fui analisar os ganhadores do ZenBrush de 2023, e claro, já imaginar que a régua do novo ZenBrush iria aumentar. E após coletar as informações mais importantes, eu decidi escolher a Vani, pois eu gostei mais da personalidade dela e achei ela mais bonita. E então eu comecei a investir muito nessa parte de exploração, ou mais conhecido como esboço ou thumbnail. Minha intenção seria preparar bem o terreno e fazer a arte já funcionar muito bem no Sketch, para ela atender todos os critérios antes mesmo de começar a renderizar. E para vocês entenderem o quanto eu estava comprometido, eu até paguei uma mentoria para me ajudar nessa arte. Eu gastei dinheiro para ganhar dinheiro. E graças a essa mentoria eu percebi que meus sketches estavam muito travados. E foi nela que eu consegui melhorar isso. E que inclusive graças a esse período, surgiu aquele vídeo que eu postei de como desenhar esboço, que muitos de vocês gostaram. Inclusive recomendo que veja se você ainda não viu. No início, as ideias começaram meio óbvias e tímidas. A primeira ideia que veio na minha mente tinha sido vendedora ambulante. No início estava muito travado e preso dentro dessa mesma ideia. Essas ideias vinham de acordo com as referências que eu ia procurando, onde eu vi uma imagem que remetia a uma ideia e eu explorava dentro daquele tema. Depois de sair dessa ideia, eu fui para algumas outras, como o da carcereira, algumas explorações de soldados. Depois voltei para a vendedora ambulante novamente, só que agora em cima de uns búfalos, e umas ideias meio aleatórias. Tiveram várias dessas que eu gostei bastante e quem sabe eu não transformo em alguma outra arte futuramente. Comentem quais dessas que vocês viram aqui que vocês também acharam legal. O maior desafio foi casar uma ideia que pontuasse ao máximo nos 5 critérios, mas várias artes tinham muito de um ponto, mas pouco de outro. Mas como eu tinha tempo e disposição para gastar, então eu não iria me dar por satisfeito com uma ideia meia boca. Eu sempre pensava em contar alguma coisa inusitada, que desse impacto, mas isso não é uma tarefa lá tão fácil. Até que eu havia pensado na ideia de juntar uma moto.
ou seja, entregadora, pois a moto já iria adicionar um nível de complexidade. E eis que do nada, meu editor na época havia sugerido: e se ela tivesse com a moto dentro do elevador? Só dele ter falado isso em voz alta já soou uma ideia absurda. Então eu gostei muito e investi nessa ideia, mas mesmo assim eu continuei explorando. Porém no fim, como vocês já sabem, nenhuma bateu de frente com ela. Eu também pedi muito feedback pro pessoal do Discord, porque eu tava transmitindo boa parte do processo nas calls, e foi muito massa. A etapa de exploração da ideia durou por volta de 2 semanas, desenhando incansavelmente todo dia. Por isso eu parei de postar vídeos durante esse período. O hiperfoco bateu forte. Após ter explorado por tanto tempo, através dos feedbacks e a votação do público, eu selecionei as 3 melhores para avançar no sketch, que foi a do elevador, a vendedora com búfalo/boi e a vendedora na praia. Fiz várias variações entre cada ideia, para não ter o acidente de escolher uma arte apenas por ter soado melhor por causa da composição. Após variado bastante, essas foram as 3 melhores, mas a que foi escolhida foi a do elevador. As outras ideias eram muito legais, tanto visualmente quanto narrativamente, mas a do elevador foi a melhor escolhida através do público do Discord e do meu mentor na época. Ela era a melhor que poderia pontuar ao máximo em cada um daqueles pontos, já que de complexidade estava ótimo, pois havia uma moto, 2 personagens, um ambiente com materiais super reflexivos e um espelho, tudo em um espaço muito apertado e com um formato horizontal que cabe muito detalhe. De criatividade, pois apesar de ser um tema clichê, foi explorado de maneira inusitada, onde gerava emoção, história, conexão e impacto. De fidelidade, pois de acordo com a personalidade da personagem, a ação soaria com algo que ela realmente faria, porque ela é meio burrinha, e um emprego que de fato ela estaria, já que ela é meio da roça e então não tem tanta formação, coitada da Van. De estética, pois graças ao ambiente do elevador, os reflexos e materiais dariam um bom impacto visual. E de técnica, pois haver materiais reflexivos e um espaço tão apertado e também ter uma perspectiva olho de peixe, iria ter muita oportunidade para representar muitas técnicas. E após isso eu trabalhei por mais 2 semanas fazendo iterações, ou seja, variações da mesma ideia do elevador, aplicando tudo o que eu sabia, usando muita referência e técnicas malucas. Tanto a perspectiva olho de peixe, que tive que dar uma revisada em como ela funcionava. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo de como desenhar a perspectiva olho de peixe. Se houver muitos comentários disso, eu farei. Também tive que usar técnicas como composição, agrupamento, proporção áurea, valores, hierarquia de leitura, contrastes e muitas outras. Eu explorava vários ângulos, mas nunca estava satisfeito. Sempre sentia que dava para melhorar. Até que eu consegui essa composição, onde tudo estava muito bem posicionado. Simplesmente estava tudo perfeitamente encaixado. E finalmente acabou a parte de desenho. I just want to be happy. How can I get stuck in here? Depois da ideia ser escolhida, após 1 mês desenhando, finalmente avançamos para a etapa de renderização e pintura. Mas antes de partir para a line art, eu gosto de estruturar bem o desenho que está por baixo, porque o desenho anterior que vocês viram não é o desenho final. Na verdade, aquele era o sketch da ideia, juntamente com a pintura, que a gente chama de Color Composition. Como era um evento muito importante, era legal eu estar reestruturando o desenho para garantir que cada vez que eu mexa no desenho, ele vá melhorando a cada nova versão. Então eu realinhei os pontos de fuga, eu defini melhor onde que estava a minha linha do horizonte e os alinhamentos para esse tipo de perspectiva olho de peixe. Eu reestruturei o desenho da personagem, para que antes de eu partir para um acabamento de linha, eu preciso ter um desenho muito bem construído por baixo, para facilitar a minha vida na hora que eu for fazer a line art. Agora sim, vamos para a parte da line art, que foi uma parte mais tranquila, mas era importante estar bem definido, pois a minha renderização precisava de um acabamento com line art. Para quem está curioso, os artistas principais que eu usei como referência para o estilo e a estética que eu queria para a arte foi o Sandus Arts e o Can Liu. Mas eu preciso contar um segredo para vocês. Eu desenvolvi toda essa estratégia até essa etapa, já imaginando o resultado final, mas eu não fazia ideia de como fazer aquilo. Porém, eu confiava. Eu confiava por causa de uma coisa chamada observação. Na real, eu estava estudando pintura enquanto fazia essa peça. Dessa maneira, o processo ficava um pouquinho mais fácil. Eu nunca cheguei a fazer uma arte tão elaborada quanto essa que eu iria fazer. Na verdade, sempre era um acabamento muito simples. Algo mais anime e que eu sempre usava camadas de efeitos,
enquanto nessa eu não usei camadas de efeito. Mas graças a eu estar sempre estudando arte, eu lembrei de um conteúdo muito valioso que eu assisti no canal do Marco Álvares, um canal incrível, que ele fez um tempo atrás uma mentoria de graça no YouTube. E lá tinha toda a direção de arte para o início de uma ilustração até o final. Então eu estudei e eu tinha em mente o processo claro, que era exploração e thumbnails, color composition, estudos específicos, render e direção de arte. Para quem não sabe, a observação que eu falei antes é a capacidade de você olhar para a sua arte, olhar para a arte que você quer chegar, comparar as duas e falar, ainda não tá igual. E você ir analisando e melhorando até chegar naquele resultado o máximo que você conseguir. Assim você consegue criar uma arte que está até mesmo acima do seu nível normal. Observação é uma habilidade muito roubada e é um poder que todo mundo tem. Só tem que saber usar. A única coisa que ela te exige é tempo, muita atenção e foco. E outra pessoa que usou essa habilidade e participou do concurso foi o Wellington Gomes. Comparem a arte dele do ZBrush passado com essa do ZBrush atual. Foi um salto absurdo. E claro, eu tava com muita dificuldade de pintar aquele metal do elevador, pois eu nunca tinha feito algo desse tipo. Eu estava muito bem de referências, mas ainda assim não era tão simples. Por isso tive que fazer por algumas vezes uns estudos isolados de como funciona o metal de elevador. Até que uma hora eu entendi como que funcionava a lógica do metal do elevador e ter um resultado satisfatório. Se houver muitos comentários de vocês pedindo para eu gravar um vídeo de como faz esse efeito, eu posso gravar. Uma coisa muito importante é que durante todo o processo, eu precisava confiar que eu era capaz de realizar aquilo. Porque se minha mente dissesse que eu não sou capaz, eu não iria trabalhar tão duro quanto trabalhei. Porque quem acredita que não consegue, sequer começa. Chegava um ponto onde eu nunca estava satisfeito, onde a arte parecia estar bacana, mas eu sentia que eu ainda não havia dado o meu melhor, e que minha observação falava que ainda dava para avançar ainda mais, só que eu não sabia como. Então decidi dar uma pausa naquela arte para ter novas experiências, percepções e desviciar o meu olhar que estava muito acostumado a ver aquela arte. Após voltar, ainda estava um pouco difícil ver, mas eu consegui fazer algumas mudanças. Então graças a muitos feedbacks e ajustes, finalmente eu terminei a arte faltando um mês para o ZBrush. Se você quer ter a chance de conseguir uma colocação no ZBrush, as dicas que eu contei nesse vídeo já vão te ajudar bastante. Mas aquelas estratégias mais avançadas e aquelas dicas que fazem toda a diferença com aquelas malícias, eu vou deixar reservado para os alunos do meu curso. Até porque, se eu falar todas as dicas aqui, todo mundo vai acabar tendo a mesma chance no fim das contas. A próxima turma vai abrir agora em maio. E se você se cadastrar agora, você vai receber uma oferta especial de pré-lançamento de 50% de desconto. Inclusive, muitos dos alunos dessa última turma estão estudando agora e todos estão evoluindo muito rápido. E olha que se passaram apenas um mês e meio. Se você tem um desejo de viver de arte e quer criar seus próprios desenhos de imaginação, o link está aqui na descrição. E esse foi o resultado da arte após investir muita atenção e 2 meses de puro foco, energia e dinheiro. Eu não quero ver mais moto e elevador na minha frente por pelo menos 12 meses. Prefiro usar as escadas. Eu não criava expectativa de ganhar o concurso, mas eu trabalhei para isso acontecer, dando o meu melhor. Mas eu tive em mente que eu não iria ficar triste se eu não ganhasse. Porque eu acredito que ninguém pode se arrepender de ter dado o seu melhor. Após muito esperar e o Léo ficar nos torturando, o resultado finalmente saiu. Todas elas merecem uma menção honrosa nesse evento de 3.000 artistas, mas apenas 6 ficaram no round final. Round 6. E os ganhadores do ZBrush 2024 foram... Essas são as artes que mais se destacaram. Tinha outras com pontos, principalmente de técnica, que acabaram não subindo, porque essas tinham storytelling e elementos criativos mais bem construídos, ou com ideias menos repetidas. Na segunda colocação, eu conquistei uma Magic Drawing Pad, que era literalmente o que eu tava precisando, para parar de ser um bicho do mato e que só fica dentro de casa. Eu fiquei muito feliz pelo resultado, e o primeiro colocado com certeza mereceu 100% do prêmio, então parabéns a eles e a todos os vencedores, e claro, a todos que participaram. E lembrando a arte que eu havia feito de Halloween de 2022, então, se não fosse por ela, eu não teria percebido minha falta de criatividade, de narrativa, e prestado tanta atenção nesse critério, porque o que foi meu ponto fraco que me fez perder em 2022, hoje foi meu ponto forte que me fez ganhar 2 anos depois. Eu recomendo que todos participem do ZBrush, pois por mais que você acredite que não vá ganhar, só de participar e dar o seu melhor, você já vai aprender muita coisa. Todo evento eu sempre aprendo muito. O primeiro, eu aprendi a importância da narrativa, e esse pode ter certeza que eu aprendi muita coisa nova também. Através desses concursos, você conhece novas pessoas, aprende novas coisas,
conhece suas falhas. Então participe não só do ZenBrush, mas também de outros concursos. E tenha sempre a mente aberta para aprender. Fuja da mentalidade terrível de eu não tenho chance de ganhar, então não vou participar. Pense que cada nova experiência é a preparação para o seu pódio. A resposta é não. Ué, mas você não falou em participar? Na verdade, eu e o Léo estávamos conversando. E é possível que, na verdade, nesse próximo ZenBrush, eu seja um dos jurados ao lado dele e dos outros jurados. É, pessoal, aproveitem, pois eu não vou puxar sardinha nem para os meus alunos quando acontecer o próximo concurso. Eu quero fazer um agradecimento especial ao Léo por fazer um conteúdo tão incrível e contribuir tanto com a comunidade de arte aqui no Brasil. Você é uma baita inspiração para mim em muitos sentidos. Foi uma experiência incrível e que eu vou guardar isso tudo com muito carinho. E muito obrigado também ao Chuin, que foi o meu mentor nessa jornada. E muito obrigado também ao conteúdo do Marco Álvares por disponibilizar um conteúdo tão rico aqui no Brasil. E claro, e ao apoio e torcida de todos os meus companheiros do Discord.